Louvado seja o nome do Senhor, que nos traz novamente junto, aleluias. Toda a honra e toda a glória a Cristo Jesus. Aleluias. Queremos falar sobre o tempo da vida e o tempo da morte. Neste momento em que o mundo vive a pandemia do medo, o medo da morte e as igrejas de pedra. Quando eu digo igreja de pedra, não estou me referindo a templos necessariamente. Igrejas de pedra, pessoas em que o coração ainda não está quebrantado, corações que ainda não estão contritos diante do Senhor. Por isso nós já falamos sobre o temor que devemos ter a Deus por causa da morte, a morte espiritual. Como conduzimos a nossa vida para não sermos surpreendidos pela morte? A morte inesperada, a morte prematura. Falamos sobre os sinais do final dos tempos e para onde o mundo está caminhando. Então, repito, neste tempo em que as pessoas estão vivendo o medo da morte, as pessoas estão vivendo o medo não apenas da enfermidade, porque se essa enfermidade trouxesse apenas inchaço, alergia no corpo, trouxesse algumas retaliações, mas não a morte, as pessoas não estariam tão preocupadas. Mas é devido à morte. E a preocupação com a morte, quando alguém se preocupa com a morte, é porque não tem certeza da vida. Vou repetir. Alguém só se preocupa com a morte, ou tem medo da morte, quando não se preocupa com a vida. Porque se eu cuido da minha vida espiritual, se eu cuido do cumprimento dos mandamentos do Senhor, para que ter medo da morte? A morte é um detalhe. João Batista sabia que nos calabouços do palácio de Herodes, dali ele só sairia para a morte. Ele sabia plenamente, e Jesus sabia, porque Jesus inicia uma nova etapa das suas mensagens e da sua peregrinação por Jerusalém após a morte, após a ida de João Batista para a cadeia, para a prisão. Jesus sabia que ali era a morte que o aguardava e ali ele vai perder a sua cabeça. Você sabe que ele foi decapitado a pedido de Herodias, a mulher do irmão de Herodes, que trai o próprio irmão com outro irmão e faz com que a sua filha dance no palácio, um dos seus aniversários, a data natalina, né? Aniversário de Herodes. E ali então a mãe faz com que ela peça a cabeça de João Batista, porque Herodes era um fornicador de carteirinha, um adúltero de carteirinha, e ele não só agora quer possuir a mãe, a Herodias, na cama, mas quer levar a filha também. Então a mãe, para ver um profeta morto, manda a filha para a cama com Herodes também. Coisa escandalosa, mas é exatamente assim que aconteceu. Então, meus amados irmãos, a morte, para quem está com Deus, é o melhor presente que Deus pode dar. Parece uma ironia, uma hipocrisia, uma demagogia, não sei como você vai chamar isso, mas eu imagine que se você chamasse um pastor para orar, que você pedisse a um profeta uma mensagem para a sua vida, o seu futuro, o seu presente, você gostaria de ouvir, assim como alguém que dá a mão aos tal cartomantes para ler, assim como alguém vai, e alguém que joga cartas e etc e tal, e vai ali fazer uma adivinhação, e vai dizer, olha, tem bons fluidos, aqueles que seguem o horóscopo, né? E ali vai se engodando naquelas mensagens que não tem sentido nenhum, mas por causa da falta de zelo com a palavra de Deus, as pessoas fazem com que estúpidos como esses enriqueçam, falando de horóscopo, falando de tantas coisas baboseiras que não existem.
E as pessoas vivem então o alento da sorte. Então, eu imagino que se você convidasse eu para orar para a sua vida, tá? Vou resumir em mim. Você me convidasse para ir na tua casa fazer uma oração. A última coisa que você gostaria de ouvir é que Deus mandou dizer para você que tu vai morrer hoje. Você não gostaria de ouvir. As pessoas não querem ouvir, justamente por nunca preocupar com a vida. Porque quando eu preocupo com a vida, eu faço uma guerra contra o pecado. Porque eu quero ir para a glória, eu quero ir para o céu. Porque não importa se eu tivesse 20, 30, 40, 50, eu tivesse 80 anos, não importa. A hora que eu morro, eu vou para o mesmo lugar, independente da idade, ou para o inferno ou para o céu. Então, se eu fosse na tua casa e te profetizasse a tua morte, como você receberia essa notícia? E se eu dissesse, olha, Deus mandou vir aqui orar por você nesta noite para te dar um presente. No próximo aniversário seu, no Natal, enfim, numa festa sua, você me convidasse e disse, olha, eu vim aqui te dar um presente. Qual o presente, pastor? Fala aí de Deus. Falei, Deus mandou te dar o presente da morte, você vai empacotar hoje. O maior presente que Deus pode dar a você ou a mim é a morte. A morte para esta carne, para iniciar a verdadeira vida ao lado dele. Mas não é assim que a igreja pensa. Não é assim que as pessoas pensam, que quem está nascendo quer viver, está chorando porque quer mamar, porque quer sobreviver. A criança chora, começa a crescer porque está com fome também. Os jovens comem porque querem ficar fortes, querem realizar os seus sonhos. Os velhos não querem morrer porque diz que ainda tem alguma coisa para fazer. Então, que hora que é a hora de morrer? Que hora que é a hora de morrer? Se todo mundo pede oração, parece uma dorzinha aqui, uma dorzinha acolá, as pessoas querem oração. Não é para serem curadas apenas, é o medo da morte. Porque é lúcido você pedir que Deus cure uma dor que você esteja vivendo, passando por alguma enfermidade. É lúcido. O que não é lúcido é eu, além de pedir para que essa dor seja retirada, esse mal, essa retaliação da enfermidade seja retirada, eu peça para que ele não me leve. Mas quando é que nós queremos ir? Você já marcou uma data que você queria ir? Eu queria ir, pastor, já fiz até a programação, não quero passar dos 80. Quando você chegar a 80, se eu estivesse vivo, eu te perguntaria se você é muito mais jovem do que eu. E agora? Você disse que não queria passar dos 80, está na hora, posso orar? Você ia dizer, pastor, agora eu repensei melhor, eu acredito que eu tenho mais anos para frente. É assim, meus irmãos. Você não pode prever o seu futuro se você não tem certeza do teu presente. Você não pode ser sintomático de algo em 2050 se você ainda está em 2020. As pessoas falam folcloricamente. Elas nem sabem o que estão mencionando, mas enfim. Então eu quero ministrar para você essa mensagem. E que Deus fale ao seu coração. Que você possa alimentar disso. E fazer disso o princípio da sua vida. Para que você não tenha medo, as coisas piores virão. Guarde isso aí. Então, para que você tenha paz ao entrar num avião, ao entrar num ônibus, ao entrar num carro, num trem, no metrô, subir num cavalo, ao atravessar uma avenida, ao entrar no oceano, estar num barco, ao enfrentar uma tempestade, um maremoto, um terremoto, um cataclisma da meteorologia, você esteja firme no Senhor. E sempre quando o medo bater a tua porta, Senhor, se é a tua hora, eis-me aqui. Para essa mensagem. Então, vamos ler lá. Verso 1 de Eclesiastes 8, hoje eu vou resumir para mim para a mensagem. Quem é como sabe? Uma pergunta. Quem sabe a interpretação das coisas? Só pelo Espírito Santo. A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto. A sabedoria que Deus dá no homem faz a sua vida inteira ter um brilho diferente, atitude diferente. Uma atmosfera, um perfume diferente sobre a sua vida. Aleluia. E essa sabedoria tira a dureza do coração, do rosto. Tira. Que o rosto é a tua face, representa a tua vida. O que você apresenta, não é necessariamente o que você vê no espelho, o teu rosto. Eu sou apenas limitado aqui nessa atmosfera. Verso 2, eu digo,
observa o mandamento do rei, e isso é em consideração para que, com o juramento de Deus, quer dizer, observa a lei do Senhor Jesus, é o rei, falamos, não te apressa a sair da presença dele, do rei Jesus, não apresse, nem persista em algum mal, em fazer alguma coisa má, porque tudo que é mal lhe trará um custo, lhe trará um preço, porque Deus faz o que quer. Quer dizer, eu não posso impedir um juízo de Deus porque eu cometi o mal e eu vou sugerir a Deus que Ele tenha misericórdia. Ele faz o que quer. Então, se Ele faz o que quer, independente do que eu peço, eu tenho que ter cuidado em fazer alguma coisa que não é as direções éticas da palavra. Verso de número 4, visto que a palavra do rei de Jesus tem poder, quem lhe dirá o que fazes, Deus? Quem dará ordem a Jesus? Verso 5, quem guarda os mandamentos não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Eu disse isso aqui, se nós guardarmos os mandamentos, não experimentaremos o mal, porque nós estaremos prontos para o coronavírus e o que é que há de vir. Nós estaremos prontos para a escassez, para a fartura, estaremos prontos para o dia da morte, estaremos prontos para toda a adversidade. Nada será mal, tudo teremos como propósito de Deus. Ao invés de toda a adversidade, toda a aflição que vem, todo o perigo que vem, a gente diz, é o demônio, é o diabo que está entrando na minha vida. Ora por mim, começa a chorar e angustiar-se. Então quem anda nos mandamentos não experimentará o mal. Aleluia. O coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Eu disse, há tempo e modo. A cada tempo Deus trabalha na sua multiforma do Espírito Santo. Nós temos que discernir o tempo e a maneira que Deus vai agir no tempo. Deu exemplo. O inverno já está inverno em São Paulo, mas está quente do lado de fora. Está quente, está calor, né? Está desequilibrado, não está, o inverno não está como deveria estar. Então eu tenho que discernir o tempo, embora é inverno, mas o modo em que Deus vai atuar no inverno, e por aí vai. Então você precisa discernir o tempo da sua vida e o modo como Deus está agindo na tua vida agora, porque senão tu não tem direção e não tem como orar com propósito para que virá na sua vida, porque você não conhece o modo do tempo e não sabe o tempo. É aquilo que eu digo, o cara de 70 quer vestir como um rapaz de 15, e a mulher de 20 quer andar, quer viver antes de casar como se casada fosse. Poderia dar N exemplos, você é inteligente, já entendeu. Porque para todo propósito há tempo e modo, embora o mal do homem seja grande sobre ele. O homem, por mais que discirna a consequência do juízo de Deus, ele não pode imaginar qual será o grande mal que vem sobre cada um de nós. Esse mal, Deus está falando do inferno, porque por mais que nós sofremos aqui, é muito inferior o que passaremos no inferno se para lá formos. Porque se nós tivermos uma doença, e essa doença nos impossibilitar de tudo, até de botar comida na boca, precisar de alguém dar banho na gente, precisar de alguém nos ajudar a fazer nossas necessidades fisiológicas, ainda assim, ainda que tenhamos todo este problema e possamos viver 100 anos de idade, ou 200, ou 300 anos de idade, um dia vai acabar. Mas no inferno, a Bíblia diz que é eterno. Quem vai para lá não é 100 anos, nem 200, nem 70, nem 300, eternamente, ranger de dentes e sofrimento, o lago do fogo ardente do inferno. Então não é brincadeira, as pessoas não discernem. É por isso que eu digo, essa geração não crê em Deus e duvida do inferno. Mas se nós atentarmos para a palavra como essa, nós vamos refletir na vida. Vamos refletir quais as atitudes que temos tido, qual é o estilo de vida que assumimos para a nossa vida. E diz assim, olha, visto que não sabe o que há de acontecer, quem lhe dará a entender o que haja de acontecer amanhã? Ninguém há que tenha domínio sobre o vento para o reter. Assim também ninguém tem poder sobre o dia da sua morte. Ninguém tem. O poder sobre a morte quer dizer, um dia eu terei que ir, mas eu posso impedir a minha morte prematura. Se meu dia de morte fosse hoje, eu consigo diante de Deus prorrogar esse dia. Eu consigo. Você vai aprender hoje. Aleluia. O Espírito Santo de Deus. E diz a palavra de Deus, como não há altas em guerra, tampouco impiedade libertará os que a praticam. Não há altas em guerra. Assim como
Não tem como em guerra alguém ficar de braço cruzado. Quem pratica o mal não conseguirá se libertar do mal que virá. Tudo isto vi quando apliquei o meu coração a toda obra que se faz debaixo do sol. Eu disse também aqui, dei uma pausa, mostrando que Salomão só percebeu tudo isso que eu estou lhe dizendo em resumo, depois que ele começou a aplicar o teu coração na obra de Deus. Ele começou a entender a criação, ele começou a entender a misericórdia, o amor de Deus e o propósito de Deus ter criado o mundo. Até então, Salomão está desfrutando do teu governo, está apenas atento às coisas que ele deve fazer como estadista. Mas ele está esquecendo da sua vida espiritual, e a sua vida espiritual vai de mal a pior. Mas de repente, Eclesiastes está no fim da vida de Salomão. Quando ele escreve aqui, está no fim da sua vida. E ele começa a perceber que a vida não era como ele pensava. Que aquela infelicidade que ele encontrou com todo o dinheiro que havia dado a ele, o Senhor e a vida e o mundo, ele agora percebe que ele fez do dinheiro a sua espiritualidade. Ele fez do seu poder a sua fama, a sua paz, e isso tudo virou um inferno na vida de Salomão. Ele perdeu a sua vontade de viver, e tudo para ele agora é vaidade. Mas não foi assim por muitos anos da vida dele. Então, se você aplica o teu coração a Deus, se você observa atentamente os sinais que nós estamos vivendo, se você observa atentamente pela palavra o que está à sua volta, então Deus começa a te revelar como revelou a Salomão. E aí, com essa revelação, você começa a ter uma noção da sua vida. Você começa a projetar na sua vida um caminho justo, um caminho sólido, que não terá variações no meio, porque Deus vai lhe honrar, porque Deus vai, a luz dele vai brilhar, Jó 22, 28, no seu caminho, porque você agora está vivendo uma vida com reflexão no divino, que é a palavra de Deus. Então ele diz aqui, ó, no verso 10, tem que correr: vi também os ímpios sepultados, os que antes entravam no lugar santo e saíam dele, e foram esquecidos na cidade. Então ele viu, quer dizer que todos morrerão, santos e profanos, justos e ímpios. Mas e para onde vão? É aqui que Deus vai revelar a Salomão, para onde estão indo essas pessoas. Por isso que Salomão vai terminar o capítulo 12, que é o último capítulo do texto, dizendo: de tudo que eu tenho dito, guardai. Ele diz, ó, de tudo que eu tenho dito e vocês têm ouvido, tirai uma conclusão. Teme a Deus, guardai isso. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Essas duas coisas. Tema a Deus e guarda os seus mandamentos. Eu só posso guardar os mandamentos se eu tenho temor dele. Porque se eu não tiver temor, o que eu pregar para você aqui vai se escoar. Vai entrar no ouvido e vai sair no outro. Vai entrar no coração pedrificado. Então ele disse: tema e guarda os mandamentos. Pois esse é o dever de todo homem, ele está dizendo. Por quê? Porque tudo vai ser trago ao juízo no dia final. Olha o que Salomão, ele tem a revelação. Agora ele está vendo. Ele tem que se arrepender, ele está buscando misericórdia. Deus, porque agora eu sei que nós prestaremos conta de tudo que fizemos de errado e tudo que deixamos de fazer de bem. Então ele tem uma revelação. O Espírito Santo de Deus. Aí ele diz no verso 11, olha que lindo. Lembra do que eu disse, está aqui, ó: visto que não se executa logo o juízo sobre toda a má obra, e o coração dos homens estão inteiramente dispostos a praticar o mal. Olha o que Deus disse. O coração nosso está inteiramente disponível para fazer o mal. Por isso, meus amados irmãos, sem o Espírito Santo, tudo isso aqui é uma filosofia. Tudo isso aqui é uma palestra religiosa que não vai salvar ninguém. Mas se tiver Espírito aqui e aí, se nós estamos com temor de Deus, evidentemente que, embora, como Salomão disse, ele errou muito, nós sabemos. Isso de nós permanecermos vivos diante de tantas pessoas melhores do que nós, que já foram com coronavírus e tantos outros motivos, nós percebemos. É porque Deus não faz o juízo acontecer logo imediato que pecamos. Ele vem na hora que nós não esperamos, o juízo vem.
A enfermidade vem sem cura. A morte vem sem oportunidade do alerta para você pedir salvação. Você vai entender aqui na palavra. Você vai entender. Hoje eu termino essa mensagem. Então, meus amados irmãos, nosso coração precisa se quebrantar. Nós precisamos de fato arrepender diante de Deus, sem extremismo, sem legalismo, mas assim, uma conversão com um amor puro, que não depende de rosa, que não depende de um perfume francês, que não depende de um carro 0 km da garagem, que não depende de uma viagem em Paris, que não depende de nada disso para provar que ama. Basta o coração sincero, porque o amor sincero num casal é expressado pelo olhar, é expressado pelo toque, é expressado pelo afeto, pelo afago, porque há muitas pessoas que se amam. Há casamentos que duraram mais de 60 anos, nunca foram em Paris, nunca tiveram sobre a sua cabeceira, sobre a sua escrivania um perfume francês, nunca tiveram sobre a sua garagem um carro importado zero. Quem sabe nunca nem receberam um buquê de flor que não fosse uma rosa só, porque viveram a vida toda casado com a condição financeira bem escassa. Então o amor, ele não se reflete só naquilo que eu posso te oferecer materialmente, que o dinheiro compra e que a minha mão pega, mas aquilo que a minha alma, o meu coração, o meu sentimento transmite a você. Foi assim que Jesus fez. Ele não entregou na cruz uma chave de um cofre, de um banco para cada um daqueles que seriam salvos. Foi o seu sangue. Ele expressou na sua mais difícil situação como ser humano, todo arrebentado, seu corpo com aquela aparência deplorável, horrível. Foi assim que ele expressou o amor. Então diz a palavra de Deus: ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias dele se prolonguem, sei que com certeza o bem acontecerá aos que temem a Deus, ao que reverenciam a Deus. Então o que está dizendo aqui? Mesmo que alguém faça 100 vezes o erro e seus anos se prolonguem, o que é uma vida prolongada aqui? Você tem duas maneiras de ver sua vida prolongada. Uma é pelos anos que você tem. Eu tenho 80 anos, vou viver 100, então eu tenho uma vida prolongada em dias. Essa é a visão humana, arcaica, estúpida, ignorando a verdade bíblica. Porque se eu preciso viver 80 anos para agradecer a Deus pela longevidade de vida que Ele me deu, então Deus amaldiçoou quem morreu logo quando nasceu. Foi um filho abortivo que morreu, ao bebê que morreu por algum motivo, as crianças que morreram por alguma situação, e as pessoas mais jovens do que eu ou de você que já morreram. Não, então a primeira visão é errônea. A longevidade de dias não se consiste apenas nos anos que eu faço, mas essa vida prolongada é uma vida de abundância, de João 10:10. Eu vim para te dar vida e abundância, de Jesus. Não é uma vida apenas de anos, é uma vida com anos de bênção. Mesmo que eu passe 80 anos, eu podia estar morando numa casinha pequenininha de sapé, numa tribo indígena, e feliz da vida, tomando água de coco e comendo aquilo que eu caçasse todo dia, sem ter uma mesa farta, um restaurante chique para me servir, um hotel 5 estrelas para dormir, ou uma casa boa para morar. Então, os dias prolongados, muitas pessoas dizem: por que gente ruim não morre, pastor? Gente boa está morrendo. Porque as pessoas fazem a longevidade de vida apenas dos anos que a pessoa vive, mas não sabe o vazio que está dentro delas, o medo da morte. Está com 80 anos, está com mais medo da morte do que tem 5 anos de idade e vai atravessar a rua em plena metrópole, cheio de carros em alta velocidade. Com certeza, se você tivesse 5 anos, você não atravessaria a rua. Eu vou dizer que você teria 10 anos, tranquilo. Você teria medo, receio, olhar para um lado, olhar para o outro. Mas há pessoas com 80 anos que têm mais medo da morte do que tem quem está começando a vida, por causa da ausência do zelo pela própria vida com Deus. Então, Salomão está dizendo: não olhe pelos anos de vida de alguém para você deduzir o quanto Deus a ama, o quanto essa pessoa vive debaixo de sorte. É isso que Salomão está dizendo.
Então, meus amados irmãos, vamos lá a mensagem. Já expliquei para você no texto. Em Provérbios 4, versículo de número 10, disse: ouve, filho meu, aceita as minhas palavras e multiplicarão os teus anos de vida. Ouve, filho meu, aceita no plural, minhas palavras e multiplicarão os anos de tua vida. Ouve. É necessário. Jesus está dizendo que é uma vida prolongada, abençoada. Então ouça a voz de Deus, a palavra de Deus. Não apenas aquela que um pregador lhe prega, não apenas que a mensagem por mim ou por qualquer outro te transmita, mas porque você está lendo a Bíblia e está pedindo ao Espírito Santo, fala comigo algo que eu entendo. Porque se você abre um texto na Bíblia e você diz, como a maioria: eu não entendi, pastor, eu não entendo Ezequiel, eu não entendo o livro de Daniel, eu não entendo Apocalipse, pastor, é uma confusão, livro de Crônicas, principalmente 1 Crônicas, os primeiros 4 capítulos, eu não entendo nada, pastor, eu tenho dificuldade. Então imagine que toda a palavra de Deus, toda a Bíblia é a palavra de Deus, segundo Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. Toda ela é de Deus. E se você abre no livro de Daniel e você não entende, então é como se você estivesse me ouvindo e eu pregar, Pablo pregar essa noite, e você disse: pastor, eu não entendi nada, eu não estou entendendo, o senhor está falando inglês ou português ou grego? Já imaginou se eu começasse esse culto falando hoje em russo, você ia entender? Claro que não, a não ser que você conhecesse russo. Eu creio que 100% ninguém que está me assistindo agora fala russo. Então, imagine você abrindo a Bíblia, lendo Daniel, você dizer: eu sou crente, pastor. Pastor, eu tenho Jesus, como muita gente diz. Eu tenho Jesus desde pequeno. Ah, é? Então me leia aí um capítulo do Apocalipse e me diga para mim. Não, mas eu não sou pastor. Não é pastor. Então essa Bíblia foi feita só para pastor? Então tem que confiscar a Bíblia de todas as pessoas que não são pastores. Hello? Aí você então me leia, me conta a história de Daniel, não só da cova dos leões, me conta as visões que ele tem, do capítulo 10 adiante, por favor, me conta. Capítulo 10, 11 e 12, me revela. Aí você diz: pastor, eu não entendo. Então, é Deus falando contigo que você não entende. Se você não entende que Deus está falando contigo, como é que tu pode servir a Deus? Como é que tu pode dizer que ama a Deus? Como é que tu pode dizer que serve a Deus? Eu não preciso entender totalmente quem Deus é para confiar que Ele é Deus, mas eu preciso entender tudo que Ele quer dizer para mim. E tudo que Ele quer dizer para mim está escrito aqui, senão não tinha Bíblia. Então você é obrigado, assim como eu, a entender tudo que está escrito aqui. Embora eu não entenda tudo que Ele é, mas eu entendo tudo que está escrito. Porque o que está escrito não quer dizer tudo que Ele é, quer dizer tudo que Ele quer para a minha vida e para a sua. Então eu tenho que entender. Mas as pessoas, folcloricamente, por desprezo da vida, elas: não, eu não entendo, eu entendo o Senhor para mim. Não é assim que acontece. Então, meus amados irmãos, ele diz: ouça, filho meu. Primeiro ouça. Apocalipse 2,7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo tem a dizer à igreja. Não é orelha, não, ouvidos. Essa orelha vai para a mente e para o coração. Quem tem ouvidos, não basta escutar, tem que ouvir. São duas coisas distintas. Então ele disse: ouve, filho meu. Segunda parte do provérbio: filho meu. Interessante. Muita gente chamado de filho vivendo como bastardo. Romanos 8,16 diz que é o Espírito Santo que testifica que você e eu somos filhos de Deus. E quantos que dizem que tem Jesus nunca tiveram o Espírito Santo, embora temam pela arrogância? Eu tenho o Espírito, eu tenho. Quem é você para dizer: tá bom, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Se você não quer o laudo clínico divino, fique com o seu. Fique com a sua visão na sua vida. E pague para ver. Porque eu não estarei, e luto para isso, para não estar no inferno, para averiguar todos que ouviram a verdade e duvidaram dela. Eu não quero lá, não vou estar lá. Em nome do Senhor Jesus, porque eu vou lutar. Eu prefiro a morte, que Deus me mate, de AVC, de tudo. Você já viu orando várias vezes. Quem me conhece já sabe, 22 anos, eu já devo ter orado centenas de vezes, para não dizer milhares. Pedindo a morte, em grandes igrejas, pequenas igrejas, pela live que me mata, que arrebenta o meu carro na estrada, uma bala perdida, um assalto, mete tiro no meu peito, AVC, coronavírus, o que for, um câncer, nada acontece comigo. 57 anos, estou mais forte que eu tinha 20. Tem conversa.
Mas eu prefiro a morte, se é para me viver, diante da sua testemunha que está aí, e Deus aqui ouvindo. Eu prefiro morrer hoje de AVC, ou que esse coronavírus me faça morrer com o coração entupido de catarro, do que viver para pecar, do que viver jogado no lixo e desprezando a vida. Porque eu quero uma vida abençoada aqui, mas extra aqui, eu quero uma vida abençoada eternamente diante do Senhor. Então eu faço isso com muito temor de Deus, mas dizendo para você, não vale a pena pecar, não vale a pena insistir nos erros, porque ele tem um preço muito caro. Temos que dizer um basta. Então vai entender a palavra, irmãos. Então Deus disse, ouça, se você quer uma vida abençoada, você não quer ter medo mais da morte, ouça e seja filho. Porque muitos já tiveram experiência com Deus, já tiveram experiência na igreja, já tiveram muitas oportunidades de ouvir mensagens abençoadas, mas não se empregam de fato, porque acaba o culto, a pessoa muda a atmosfera em segundos, porque ela vai envolver com a comida, vai envolver com a televisão, vai envolver com os afazeres de amanhã, vai envolver com filhos, vai envolver com o marido, com o namorado, com o noivo, com noiva, e etc e tal, com o WhatsApp, com o Face, parará, papá. Então ela sai dessa unção em segundos. Em segundos. Segundos. Você perde a bênção. Se você quer ser chamado de filho, para ter uma vida, como diz aqui, aceita as minhas palavras e multiplicarão os teus anos de vida, então você precisa continuar, não apenas ouvindo, mas viva como filho. Viva como filho, ouça como servo, obedeça como alguém que tenha gratidão, e tema como alguém que sabe que haverá juízo e cobrança. A conta vai chegar. Vou repetir de novo. Viva como filho, ouça como servo, obedeça como alguém que tem gratidão, a palavra, e tema Deus como alguém que tem plena certeza que você terá que prestar conta. Lemos o que disse Salomão. Então, meus amados irmãos, olha o que diz a Bíblia. Ouve, filho meu, aceita as minhas palavras, no plural. Ei, está na hora das pessoas parar de ficar catando na palavra, igual catar arroz e feijão antigamente. Acho que hoje as pessoas que, por tão costume de não catar mais arroz e feijão, porque na minha época de criança se catava arroz e feijão. Minha mãe dava, quem estava lá, depois da separação dos meus pais, a mulher que estivesse lá, não importa quem fosse, a mulher do meu pai, a secretária do lar, dava pra gente uma peneira para catar o arroz ou catar o feijão. O feijão vinha cheio de pedra. E o arroz também. Hoje não, você vai no supermercado, o arroz vem limpinho. O feijão vem limpinho. Acho que isso contribuiu com que as pessoas não discernissem isso. Não tem como catar. A palavra, como você cata arroz e feijão, ou vai na feira e seleciona o que você quer levar de bom na feira. Esse tomate não está bom, essa cenoura não está boa, isso aqui está bom, isso aqui não está bom, não. Deixa eu lhe dizer uma coisa, na hora da fome você come até tomate estragado. Até a laranja que não está muito boa, você tenta tirar algum pedacinho dela, uma mexerica, não é assim? Sem fome, nem o bom você é capaz de guardar para comer depois. Mas quando está com fome, o que vier você entra para dentro. É assim. Por isso que na Cordilheira dos Andes, quando aquele avião caiu há muitos anos atrás, as pessoas começaram a comer uns aos outros. Você lembra do filme? Já viu o filme? Está aí no Netflix, mais antigo do que Eu de Existência. As pessoas comeram umas às outras. Na fome, o avião caiu no meio da geleira e ninguém achava. Passou-se uma semana, 2 semanas, 3 semanas, ninguém acha. Então começaram a comer as pessoas. É só você procurar aí. Então, meus amados irmãos, o Senhor disse, aceita as minhas palavras, no plural. Glorifica a Deus no culto de quarta, culto de domingo, culto de sábado, culto de sexta, culto de segunda, culto de quinta. Glorifica a Deus todos os dias. Receba a palavra. Agora, quando a palavra é de Deus, aí você só pode discernir, você só pode julgar uma palavra que eu estou pregando agora, se você vive como a igreja de Bereia, de Atos 17:11 diz, já várias vezes esse versículo, eles consultavam tudo que Paulo pregava. Então, tudo que eu falo, você consulta, por isso que está gravado. Você ainda tem mais privilégio que a igreja de Bereia. Que a igreja de Bereia, de Atos Apóstolos, não tinha gravador, não tinha Face, não tinha nada que gravasse, não tinha um vídeo. Mas você tem aí, vai ficar no Face. Aí você ouve e vai buscar todos os versículos que eu citei. E vai ver se é verdade.
Então, as pessoas estão comendo o que elas querem. Elas estão degustando só o que aproveita. Tá igual um menino. Mamãe bota comida boa, mas ele quer pirulito, ele quer bala, ele quer doce, ele quer porcariada. E a gente fica adulto e às vezes continua com o mesmo desejo. Eu sou um deles. Eu gosto, amo coisinha de criança. Se quiser me agradar, pode me dar saco de pirulito, de bala, tudo passando uma boca, qualquer isso aí para mim é maravilha. Mas eu sei hoje que eu não sabia quando criança, que eu tenho que comer coisa boa também, nutritiva. Então não aceite apenas a palavra que é conivente com a sua necessidade pessoal, do seu egocentrismo. Receba toda a palavra de Deus na sua vida. E o Senhor diz aqui, ó: então se você ouvir a minha palavra, agir como filho, se você dá importância e obedecer essa palavra, multiplicarão os teus anos. Salmo 92:12, ensina-me, Senhor, a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Então, coração sábio, você precisa usar a tua mente e o teu coração. O teu coração não é a tua mente. Não tem aquele ditado que o coração não, o que os olhos não vê, o coração não sente? Tem no mundo. É uma verdade, embora não está escrito assim na Bíblia, mas é uma verdade, porque o coração não faz conta, somente a mente. O coração não faz conta da dívida que ele vai pagar. É a mente que faz e manda para ele. O coração é vítima. Ele vai pagar a conta que vai chegar um dia daquilo que a mente trouxe, a sua imaginação, os seus pensamentos. Porque, meus amados irmãos, a mente significa o teu espírito. É ele que destina a tua vida. É o espírito que te move, né? Corpo, alma e espírito. O corpo, a matéria, a alma, o sentimento e o espírito, a vida. Então o espírito é a sua mente. É ela que pensa, ela que maquina. Se você tiver um coração saudável, um corpo saudável, mas a mente vegetativa, você não consegue discernir aonde você vai fazer sua necessidade fisiológica. Você não discerne nada, porque aí as pessoas chamam de demente mental. Mesmo que o seu coração, você tenha com 80 anos de idade o coração de criança. Então não basta um coração bom se a mente não é boa. A mente é o espírito que move. Então, meus amados irmãos, ensina-me a contar os dias. Então primeiro eu tenho que aprender a contar os dias, para depois eu ter um coração sábio. Então o coração, ele é alimentado pela a minha maneira de contar, que é o meu espírito, a minha mente. Por isso que eu preciso aceitar Jesus não com o coração. Eu aceito Jesus com o meu espírito e de todo o meu coração. Porque eu pego o meu espírito, o meu entendimento e encho o meu coração. Mas o espírito é que abastece ele. É a sua vida, as suas escolhas. E aí o coração representa a alma. Porque é lá que há o reflexo do sentimento. A sua mente está preocupada, o coração está doído. Aí você diz, eu estou com o coração apertado. Por quê? Porque você pode alimentar o teu coração de coisas malignas. Você pode alimentar o teu coração de incredulidade, porque não zelou pela vida, as adversidades, as aflições, os temores da vida, te faz limitado diante dos problemas, te faz limitado diante daquilo que está chegando no mundo. E Deus quer te preparar para ter uma vida abençoada. Aleluia. Meus amados irmãos, olha o que eu vou lhe dizer, guarde isso. Deus aos justos, Deus não leva antes do consentimento. Eu vou dizer para você de novo. Deus aos justos, aos crentes fiéis, Deus nunca leva antes do consentimento. Eu poderia te dar N exemplos de pessoas que já partiram desta vida que Deus avisou antes. E elas foram em paz. Não ficaram temendo o dia que aconteceria a morte. Uma delas é o Luiz Antônio, pastor que morreu no acidente da TAM, que bateu ali no avião que veio de Porto Alegre e pousou, você sabe, e bateu ali onde era o terminal de cargas da TAM, aquele posto de gasolina. Ele teve essa visão pregando nos Gideões. E logo depois acontece o acidente. E ele não comenta com ninguém, ele não fala com ninguém em desespero, ele só dá o testemunho nos Gideões. E Deus o leva. Deus estava avisando ele. Mas eu podia dar tantos outros exemplos. Esse é fácil, porque você vai no Google aí e você, Luiz Antônio, pastor Luiz Antônio, de Rio Grande do Sul. Aí você vai ver esse caso lá. Então, meus irmãos, olha Ezequias, Aías 38.
Deus falou com ele: eu vou te levar, arruma a tua casa, arruma a tua vida. Aí ele vai falar com Deus, aí Deus prorroga mais 15 anos. Deus não leva o justo sem consentimento. Deus avisa, você sabe quando chegou a hora, e você vai em paz. Olha Moisés, Deuteronômio 20, Números 20, versículo 12, e Deuteronômio capítulo 34, verso 1 em diante. Deus avisa Moisés: tu não vai entrar em Canaã, te prepara, sobe o monte que agora você vai. Deus avisa antes, e você não vê Moisés reclamando. Deus avisa em 2 Reis 13 para Eliseu. Em momento algum Eliseu está pedindo oração, lamentando a sua morte. Não, até porque quem escreve não é ele o texto, quem escreve não é ele o livro. Alguém escreveu, mas não escreve lamentação, só escreve que naquela doença que Eliseu estava, Deus o levou à morte. E o seu esqueleto já tinha anos que ele estava enterrado lá. Julgaram numa batalha um soldado, o cara caiu e ressuscita ao tocar nos ossos de Eliseu. Louvado seja Deus. Como se Deus dissesse aquilo que vai dizer para Marta e Maria em João 11: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Está vivo. Deus é Deus do vivo. Era para mostrar: Eliseu está vivo. Aleluia. Ele não foi para o inferno, ele não está no Hades. Não tem purgatório não. Olha Paulo em Atos 20, 25, ele disse: eu vou para Jerusalém e não volto mais. Dali ele está indo para Roma, ele está dizendo para todos os anciões de Éfeso, da cidade de Éfeso: eu não volto mais. Ele sabe que Deus falou com ele da morte, ele tem plena consciência. O próprio Jesus em João 18, 4, ele sabe a hora que chegou dele. E aí ninguém pode impedir, porque a pessoa, desculpa, que vive zelando pela vida diante de Deus, quando vem a morte, ela não quer consolo. Por que ela não quer consolo? Porque ela sabe que essa morte foi revelada por Deus, não pelo laudo médico. Não foi revelada pela funerária, não foi revelada pelo falso profeta, não foi revelada pela crise, nem pelo coronavírus, nem para a OMS. Foi revelada por Deus, a própria pessoa, usando um profeta, quem sabe, que falou com ela, e ela disse: bom, Deus só testificou, profeta, o senhor está dizendo que chegou a minha hora, eu estou em paz, maravilha, porque ele sabe que ele vai para o céu. Mas quando você não sabe para onde você vai, você teme o dia que vai, a hora que vai e como vai. E isso é um pecado a Deus. Ter medo da morte é dizer: Deus, o senhor não sabe o que faz, o senhor me deu vida, agora vai me levar? Parece estúpido o que eu estou lhe dizendo, mas quando eu tenho medo da morte, eu estou afrontando a Deus. Eu estou dizendo: Deus, o senhor é incoerente demais. Eu nunca vi alguém com tão pouca sabedoria. A hora que estava tudo dando certo, agora que era a hora de eu descansar, o senhor me leva. Meu menino acabou de nascer, o senhor levou. É assim, meus amados irmãos. Então, os ímpios, Deus não avisa, não dá alertas na hora da morte. Quem que é ímpio, pastor? Aquele que não anda segundo a Bíblia. E com certeza Deus está falando com muitas pessoas aí. Eu tenho plena convicção que Jesus é só fachada. É só fachada. Os dízimos e as ofertas são só esmolas. O tal de Jesus adesivo no carro, no chaveiro, é só história. É uma piada. Tenho certeza. Por isso que eu não estou dizendo o nome. Tenho certeza que tem muita gente aí. E eu estou lutando para não estar incluso nesse grupo. Pastor, porque eu não estou aqui para dizer que sou melhor do que você. Estou dizendo para você que essa mensagem é para mim e para você. E se você entende que é para você, coloca a sua vida no altar, para que Deus possa dar a você uma oportunidade de ter dias prolongados, não morrer prematuramente, não sair desta terra antes da hora e deixar de viver o que Deus tem para viver. Pastor, mas se o céu é melhor, por que viver mais então aqui é melhor? Se o céu é melhor que aqui, não adianta eu viver mais 20 anos, porque... Não. Quando Deus permite que eu viva mais aqui, com um propósito divino, para fazer a obra de Deus, como nós estamos fazendo aí, então eu estou aumentando o meu galardão para receber isso no milênio, que são 1000 anos, que reinará com Cristo os que andaram segundo a sua justiça. Não é eternidade ainda, 1000 anos depois do arrebatamento, e depois que vai para a eternidade. Então é como se eu vivesse 1000 anos, igual eu estou aqui, 1000 anos, isso aqui é 1000 anos, sem enfermidade, sem crise, sem maldade, sem assassino, sem latrocínio, sem assassinato, sem nada. E Cristo conosco, já imaginou 1000 anos?
não haverá maldade. É 1000 anos, como no Jardim do Éden, nos seus primeiros dias com Adão. Maravilha! Então, meus amados irmãos, vale a pena obedecer a Deus. Então, os ímpios, 29:1, de tanto exortar o homem, de tanto Deus chamar a atenção de alguém, Deus endurece o coração da pessoa. Quantas vezes já ouviu falar esse versículo? Para que no dia da maldição não haja tempo para salvação. Então as pessoas acham, não, no último segundo que tiver morrer eu vou aceitar Jesus. Quando você tem consciência do que você fez e não consertou, não adianta você se arrepender na hora da morte. Agora eu quero Jesus. Você não vai. Você não vai ser salvo. A não ser que, como ladrão da cruz, estava explícito. É claro. E aí levaria mais tempo para te ensinar isso aí. Que ele não estava se convertendo ali para se livrar do inferno. Até porque ele não conhece inferno. Ele só disse a Jesus: lembra de mim quando tu estiver no teu reino. Então ele só quer estar com Jesus, não importa onde, porque ele não entende o que é céu e o que é inferno. Ele nunca foi crente, era um ladrão. Aí Jesus então responde: ainda hoje estará comigo no paraíso. É diferente de nós, que conhecemos porque você já ouviu sobre isso. E aí decide brincar com a vida, brincar de crente, brincar de cristianismo, ir para a igreja da porta larga, e da igreja da profetada, das profecias de Baal, com o envelope na mão, e esquece que isso não traz salvação. Olha o ladrão, como Jesus virá como ladrão, ele cita em 2 Pedro 3,19, e o Senhor virá, 10, né? 3,10, o Senhor virá como ladrão, ele não vai avisar. Então vigiai e orai, porque ele virá, o dia do Senhor será como o dia do ladrão. Então ele não avisa o ímpio, meu irmão. Ele não avisa a senhora, nem o senhor, nem a mim. Se nós não estivermos com vida no altar, nós estamos no sal. Lembra de Lucas, capítulo de número 12, verso 20? O Senhor disse: esse louco não sabe que hoje pedirão a sua alma. Não sabe, Deus não avisa. Então esse é o sintoma que traz o medo. Se você está com medo da morte, é porque Deus com misericórdia está te dizendo: se converta. Porque esse medo vai te acompanhar até na hora da tua morte e você vai para o inferno. Então, faça-se uma comunhão com Deus. E aí, você pode ter certeza que Deus vai te falar. Ou com você em sonho, ou em visão, ou vai usar alguém de Deus, dele, para dizer para você: olha, Deus mandou dizer que chegou a hora, se prepare. Pode ter certeza, porque Deus é maravilhoso, Deus é bom. Até na hora da morte ele prepara. Provérbios 3, versículo 1 disse: filho meu, de novo, filho meu, novamente. Tem gente levando, eu disse, o título de filho de Deus, porém vivendo como filho do diabo. Muitas pessoas não entendem o mover de Deus, o trabalhar de Deus. Está na hora de nós olharmos de fato para dentro de nós e sermos crentes. Eu tenho falado isso porque dias piores virão. Eu estou te alertando, dias piores virão. Filho meu, novamente, não te esqueça do meu ensino. Então a palavra de Deus não é uma sugestão, não é uma palestra, é um ensino. O que é ensino? Você tem que fazer o que ouviu. Por isso que eu disse, não pode catar, ouça as minhas palavras. Não é, não, isso aqui é bom, isso aqui não é. Não, você tem que conferir, é tudo Bíblia, então absorva. Então, não te esqueça do meu ensino, o teu coração guarde os meus mandamentos. Olha que maravilha. Pois eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e prosperidade. Que coisa linda. Agora você vai entender melhor. Filho meu, não te esqueças do meu ensino. E que teu coração guarde os meus mandamentos. Porque quando a minha mente quer me desviar, quando a sua mente quiser te levar para um caminho obscuro, seu coração já está cheio. Aí você sente, né? Puxa, eu não posso fazer isso. Então agora você vai lutar contra a carne.
Romanos do capítulo 6 ao capítulo 8. A briga da carne com o espírito. É a briga. Mas no 8 o espírito vence a carne. Então, se você absorve as palavras e diga amém, diz amém, aleluia, Senhor, eu quero isso para a minha vida, me dá a sua presença, eu creio, meu Deus, é isso mesmo, eu quero uma vida reta, pura diante de Ti, eu não quero ser avarento, eu não quero ser presunçoso, eu não quero ser prepotente, eu não quero ser arrogante, eu não quero ser orgulhoso, eu não quero ser vaidoso. Pelo lado, a vaidade é do ego, né? A vaidade vestir bem faz bem. Meu Deus, eu quero ser bom para as pessoas, eu quero ajudar os necessitados, eu quero ser fiel na tua casa. Que eu disse para alguém, tem gente administrando o dinheiro de Deus. Ele disse, pastor, eu não dou dízimo nem oferta, eu dízimo eu dou quando eu quero, onde eu quero, o dinheiro eu distribuo tudo para a rua. Mas você administra o que é de Deus? Se todo mundo pensar como esses que dão tudo, que pega o seu dízimo, sua oferta e dá na rua, aonde vai ter pastor? Aonde vai ter lugar para os outros congregar? Aonde vai ter? Quem vai escrever Bíblia? Vai editar as Bíblias, porque elas vão ficando velhas. Eu te pergunto. Então, às vezes as pessoas, por egoísmo, elas não, eu não vou dar para o pastor, vou enriquecer ele. Mas a Bíblia mandou, né? Deixa o pastor com Deus ou o capeta, deixa ele para lá. Faça o que a Bíblia manda. E pede a Deus direção. Deus, me deixa semear na terra boa. Me mostre esse ministério, essa igreja que eu estou. Você vai abrir e Deus vai te mostrar na palavra. Você não vai ser enganado. Deus vai te mostrar. Deus vai te mostrar em um nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, eu quero ler algo para ti. Espírito Santo de Deus. Aqui em Isaías, no capítulo de número 30, verso 10 ao 13. Eu já falei isso muitas vezes, olha. Dizem aos profetas, não vejais, não profetize para nós o que é reto, profeta. Não fala para nós essas coisas não. Diz para nós só coisas que nos agradam. Diga para nós coisas que lisonjas, mesmo que sejam enganosas. Nós não queremos essa palavra aí que o senhor está pregando não, pastor Pablo. Prega outra coisa. Fala que nós vamos ficar ricos, milionários, vamos viver 500 anos, não vamos ficar velhos. Está escrito aqui, não fui eu, irmão. Irmão, desvia de nós o caminho. Desvia de nós o caminho reto, apartai-nos da vereda de Deus. Não deixa a gente longe de Deus. Você imagine, rapaz. Isaías 30, versículo 10 ao 13. Você imagina. É diferente hoje. Ninguém me liga para dizer isso. Mas muitos pastores já disseram isso. Você tem que parar de pregar essa mensagem, Paulo. Como é que eu vou te convidar? Eu estou te dizendo diante de Deus. Não, você tem que pregar outra mensagem. Ele abençoa o povo. Abençoa o povo? Que negócio é essa história aí, pastor? Ô picareta. Abençoar como, eu sou vagabundo? Seu ladrão, safado, sem vergonha. Você quer que eu venha aqui agradar para só arrancar dinheiro às minhas custas? Para o senhor tirar a alma dessas pessoas? Vai plantar batata, porque pastor de verdade não faz isso, irmão. Isso estou falando título de pastor, porque pastor de verdade eu não posso nem tocar, porque é ungido de Deus. É ungido de Deus. Salmo 105:15, eu conheço a palavra, é ungido. Mas esses profissionais que estão por aí, a grande maioria, isso tudo não vale lixo, isso não vale nem o inferno, devia ter um segundo inferno para eles. É por isso que a igreja está esse fracasso, está cheio de gente com medo, tem gente morrendo dentro da igreja a rodo. Fica essa filosofia aí, filosofando aí, para enganar os trouxas. Não tem refresco não, é hora de arrependimento. Não é hora de ficar, oh Deus, para, dê misericórdia, não tem misericórdia. Vai se converter ou não vai, rapaz? Negócio de misericórdia para continuar nessa desgraça aí, continuar nessa mentirada, continuar mandando na igreja como se fosse sua, como fosse uma empresa, como se você fosse dono dela. Que palhaçada é essa, pai? Para vocês continuar mamando às custas dos pobres, dos trouxas, dos incapacitados intelectualmente? Pode ficar com raiva de mim, falar mal de mim, vai me encontra na Bíblia, vamos para a Bíblia. Aí vamos ver. Porque contra o fato da verdade não tem história. É hora de todos nós arrependermos. Aí a misericórdia de Deus vem. Não precisa pedir para parar de matar não. Porque Deus, em Ezequiel 18, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Como é que Deus está matando por vontade própria? Porque Ele tem prazer de matar. Não tem prazer não. Ele está chamando a atenção da igreja, de todos nós e da humanidade. Se convertam e param de palhaçada, de brincar com o nome do meu filho que morreu naquela cruz.
Para de contar história. É isso aí. Gostou, gostou. Não gostou, muito obrigado. Porque não vai ser eu que vou pregar lisonja para agradar a você ou a ninguém, nem a mim mesmo. É a palavra. Doa quem doer. Porque eu vou prestar conta da sua vida, que eu possa não ter pregado a verdade. Mas graças a Deus, estou pregando a verdade. Porque Hebreus 13:17, eu conheço e você também. O que está escrito lá, pastor? Já esqueci, eu vou te lembrar. Obedeça os vossos líderes, não com gemidos, com alegria, com prazer, satisfação, voluntariamente. Porque com gemido não terá valido nada. Obedece pela tradição, obedece pelo legalismo, obedece porque diz que vai disciplinar, vai excluir, vai excomungar. Aí isso aqui diz o texto: porque o vosso líder prestará conta da tua alma. Tem muitos que nunca leram esse texto, por isso, com as suas raras exceções, tem homens de Deus, mas eu não quero mais citar nome, nem de quem não é e nem de quem é. É problema de cada um, a começar por mim. Cada um faz juízo de si mesmo. 1 Coríntios capítulo 11, faz juízo de si mesmo. Se nós julgássemos a nós mesmos, ninguém precisaria julgar a gente. Então eu quero te ajudar nessa noite. Eu estou te ajudando, eu estou te pregando a palavra. Porque eu disse para você, ao ímpio Deus não avisa. E aí, sabe a hora que vem? Sabe a hora que Deus vai avisar? Posso ler para você? A hora que vem? Olha o que acontece aqui, ó. Salmo 137. Junto aos rios da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos. Uau! Você está na batalha para chorar, não. Você chora sentado, chora dormindo, chora no carro, chora no ônibus, chora no metrô, chora na praça. Assentava para chorar. Por que assentava para chorar, pastor? Não estou entendendo. Meu filho, o choro era tão grande que não dá para ficar de pé. Já viu alguém dizer para você? Senta para você não morrer de esperar. Senta que tu vai cansar. Já disseram isso para você? Tiveram que sentar, porque os choros demorou 70 anos. Ei, hello, 70 anos, diz o texto. E nós, sentados e chorando, lembrávamos de Sião, terra de Deus, do tempo em que Deus estava no meio deles, em que Deus estava os abençoando. Como tem te abençoado, tem me abençoado. Nós estamos vivos aqui, ó. Então eu tenho que agradecer a Deus. Ele tem sido bom para mim. Mas nós não correspondemos a Deus na medida que Ele tem sido bom para nós. Verso 2. Então, lembrando lá de Sião, lembre dos dias bons, tá? Lembre, agradeça a Deus. Nos salgueiros que há no reino dos inimigos, nós penduramos as nossas harpas, os nossos instrumentos. Penduramos. Não tem mais nem a casa do Senhor. Agora o instrumento de Deus está jogado no meio do quintal, no meio da terra, está tudo jogado. Porque o inimigo não reconhece nada que você tem que um dia glorificou a Deus. Nada. Olha aqui, verso 3. Pois aqueles que nos levaram cativos, olha, nos pediam canções. E os que nos atormentavam, que nós o alegrássemos. Olha, alguém que te atormenta, marido que te bate, ainda manda você dizer que ama ele. Marido que te bate, ainda manda você fazer janta para ele. E vice-versa. A mulher que trai, o cara ainda manda flores. O mundo que escraviza, o povo serve. Então diz aqui, os que nos atormentávamos pediam que nos alegrássemos, dizendo, cantai-nos um dos cânticos de Sião. Olha o inimigo dizendo para eles, ó, eu quero que você nos alegre. Cante alguma das músicas que vocês cantaram para esse Deus aí. Canta lá, vamos cantar. Já pensou, hein? Tem tanta gente cantando para Deus na sinagoga de Satanás. Tem tanta gente cantando, sofrido, na hora do louvor. E é verdade, pessoas estão sofrendo, mas com sinceridade estão louvando a Deus. Na terra do inimigo, porque tem lá um mercenário. Tem lá pessoas que não estão nem aí com o sofrimento dela. Aí usa o sofrimento, usa o emocional dela para acabar de destruir ela. Aí mexe no sensacionalismo e aí o pau come. Aí a pessoa, quando vê, já está presa há muito tempo, já é cativa. Muita gente chorando e alegrando
inimigos, vestidos como gente boa. Verso 4 e termino. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Viu? Por isso que é bom você aceitar uma mensagem dessa, para que você não caia numa desgraça dessa. Porque é lá que eles reconheceram, mas Jeremias avisou. Mas não quiseram crer, nem Daniel creu, por isso que Daniel foi para o exílio. Não acreditaram, esse cara aí é maluco, esse pregador aí é louco, esse cara aí é o único que prega na contramão. Se você olhar a história de Israel, olha quantos profetas existiam na época de Jeremias, você vai tomar um susto. Olha quantos videntes tinham, quantos homens que diziam homens de Deus, época de Jeremias. É simples, vai na loja americana como um DVD, Jeremias, tem lá para vender. A história está quebrada, mas dá para você tirar uma ideia. Eu tenho o filme aqui, que já vi há muitos anos. Então, meus amados irmãos, só ele pregava diferente. Mas todo mundo dizia, esse pastor aí é louco, isso aí tá com nada, esse profeta aí, ó. Não era convidado para pregar, não ganhava oferta e vivia na solidão, chorando, ao ponto de quase se desviar. Capítulo 20 de Jeremias. Não está muito diferente, irmãos. E eu não estou aqui dizendo que eu sou santarrão, último gás da coca, que sou esse Jeremias, não. Mas faça você a sua conclusão. Faça você a sua reflexão. Dá uma analisada, dá uma pesquisada e vê como é que estão as mensagens por aí. Veja o quanto Jesus vale hoje. Então, meus amados irmãos, quero orar por você e dizer para você. Esse Provérbios 3:10 diz, filho meu, não te esqueça dos meus mandamentos. Essa geração tem uma memória muito ruim. O Senhor disse, não te esqueça do meu ensino, né? Guarda os meus mandamentos. Ô geração de memória ruim. É muito boa para gravar senha, para mexer na internet, para lembrar de coisas que alguém fez ruim, mas para esquecer de tudo que fez que não é certo. O povo de memória ruim é a nossa geração, ou no mínimo de memória fraca e conveniente, por causa da conveniência. Verso 2 disse, pois os mandamentos que você guardar no teu coração, aumentarão teus dias e acrescentarão anos de vida e prosperidade. Eu já disse, prosperidade é plenitude de vida. Salmo de número 112, 1 ao 3. Deus quer te dar prosperidade, uma vida longa, mas abençoada. Uma vida longa, abençoada. Você não precisa pagar o preço que Pablo paga, não. Porque eu tenho que mostrar com o meu caráter, o meu dia a dia. Eu não posso ver você passando fome, Malau passando fome, Moçambique, as crianças lá, onde quer, a dona Chica, quem quer que seja, que possa precisar, e eu comprando carros, comprando apartamentos, aumentando meus imóveis. Que loucura, que estupidez. Então não devia ser pastor. Quer ser pastor, tem que viver pela fé. Quer ser pastor, você não pode ser empresário, embora você pode ter um cunho empreendedor para fazer a igreja crescer, ajudar os irmãos a dirigir os seus negócios, mas eu não posso fazer da igreja o pastor Pablo, meu patrimônio. Pô, então eu não estou vivendo pela fé, porque eu estou dependendo do dia dos outros para trocar o meu carro, vou comprar uma Porsche, agora eu vou comprar uma casa na praia. Pô, é muito fácil ser pastor, é fácil. Porque é dinheiro fácil. Porque mostra a Bíblia, ó, você vai para o inferno. Ai meu Deus do céu, então toma meu dízimo. Ai meu Deus, eu não vou fazer a fogueira, então toma minha oferta. Toma tudo. É fácil, é muito fácil. Quero ver, se tivesse uma lei nesse país, eu já disse isso algumas vezes, vou dizer de novo. Tivesse uma lei nesse país, no mundo inteiro, mas nesse país, pastor a partir de hoje é proibido ganhar salário, tem que trabalhar. Ou no mínimo, taxar a igreja, no mínimo, as de pedra. No mínimo, para cumprir o que Jesus diz, dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, para passar o pente fino. Por favor, o senhor é pastor? Quantos anos o senhor tem aqui de pastor? Quanto tempo? O senhor tinha o quê quando chegou aqui? Não faz assim com os políticos? Não é assim. Vai ter que dizer, não é assim. Mas por que o pastor não é assim? Quer tudo mamata. Quer mamata. E vai ficar gravado isso aí. Para ser candidato a presidente, declara os seus bens. Governador, declara os bens. E prefeito, declara os bens. Mas pastor, não, pastor.
Fins de sonso. Aí ele entra para a igreja, ele tinha uma garrafa velha, um cobertor rasgado, 2 carros importados, pagando altas prestações, casa muito boa, barriga estufando, hello, e os filhos todos estudando em escola boa. À custa de quem? Aí bota tudo o nome da igreja. É, porque aí paga impostozinho pequenininho. Bota aí, nota para a igreja. Chupa bala, nota para a igreja. Pedágio, nota para a igreja. Viagem, nota para a igreja. Doeceu, paga a igreja. Hello. Essa mensagem, meu amado, é uma mensagem forte. Alguém já me disse, pastor, uma hora eles vão fechar o senhor. Meu Deus, ninguém morre fora de hora. E a morte é um presente. Mas aqui não tem frouxo, não. Aqui não tem botreta, não. Já fui muito errado. Eu só me converti 4 anos depois de pastor. Converter mesmo, depois de 4 anos. Que eu precisava, a minha retórica era boa. Eu tinha muito desejo de fazer bem ao povo, de fazer bem ao próximo. Mas eu cometia erros até o dia que o Espírito Santo veio. E mesmo assim, tensa, arrastando. Mas entrei na arca. Estou igual os animais arrastando os répteis que entraram na arca de Noé. Está igual eu, arrastando. Capítulo 6. Mas graças a Deus. Então, eu preciso que você tenha entendido isso. Deus vai te dar prosperidade e longevidade de vida. Prosperidade, plenitude de vida. Riqueza não é montão de ouro, eu escrevi aqui. Mas sim a ausência da necessidade. Prosperidade de Deus é viver com contentamento. 1 Timóteo 6,8. Se tenho que beber e vestir, tenha contentamento, alegre-se em Deus. Então, repito, viva como filho, ouça como servo, obedeça como alguém que tem gratidão e tema como um filho que sabe que prestará contas ao Senhor. Então, Eclesiastes 3,15, o que é já foi, e o que é de ser também já foi. João 6,64 e João 2,25. João 2,25 diz que ninguém precisava dizer Jesus nada, ele já sabia o que estava no coração do homem. Ele já sabe o que está aí, o que está aqui. E João 6, desculpa, 64. A Bíblia diz que Jesus já sabia desde o início quem ia trair e quem ia crer nele. Então, o que vai acontecer, já aconteceu, Jesus já sabia, ele já sabe. O fim de nós dois. Mas às vezes nós não sabemos ainda o que Jesus já sabe. Então, a Bíblia diz que Deus vai pedir conta do que já passou. Lembra que eu disse em Lucas 16, verso 22 e 23? Lázaro morreu e foi levado pelos anjos. O rico morreu e foi sepultado. Você quer ser sepultado? Ou você quer só que o seu corpo vá para o caixão, mas o anjo te busque no momento que você expira, que você dá o seu último suspiro, os anjos te levam. Não tem dor, não tem nada. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, irmãos. É o nome do Senhor Jesus. Salmo 32, bem-aventurado aqueles que Deus não imputa os seus pecados. Esquece tudo, aceita Jesus como Senhor e Salvador. De fato, Provérbios 10, 27, o temor do Senhor aumenta os teus dias, mas os anos dos ímpios será abreviado. Olha, o temor do Senhor aumenta os teus dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Quer dizer, a vida dele é só aqui, não terá vida eterna. E a vida aqui terá muito menos dias de glória e de bênção. Sabe o que é isso? Tem tanta gente cristã. O que essas pessoas, elas vivem poucos minutos de glória e a vida quase toda de tormento. Por que não vão inverter isso? Tem aflições, mas tenha muito mais momentos de gozo, de satisfação de viver com Deus. Porque hoje muita gente do cristianismo está sofrendo muito. Não tem alegria. Parece, e aí começam a dar jargões. Não, pastor, crente assim mesmo, é perseguido, crente tem que sofrer, crente tem que ser massacrado. E volta a dizer, eu não sou contra pastor ter vida boa, tem que ter mesmo, que o obreiro é digno do seu salário. Mas com justiça, com coerência. Eu não posso ter uma igreja pequena e ter patrimônio como se eu fosse dono da cidade. É incoerente. Eu não posso ter uma igreja
que tem gente com fome lá. Eu não posso, pastor, é vagabundo, mas a Bíblia disse em Atos 6 que tinha que distribuir alimento por igualdade para todo mundo. Atos 2 e Atos 4, os dois capítulos falam a mesma coisa, e não havia nenhum necessitado de todos que serviam a Deus. Então, se eu sou pastor de igreja, se eu tenho 100 membros, 50 ou 500 ou 1000, eu tenho que saber quem é que está passando necessidade. Eu tenho que não é dar cesta básica com feijão e arroz, açúcar e sal e uma garrafinha de óleo, não. Eu tenho que abençoá-los, eu tenho que dividir no mínimo que é meu. A gente soma para depois multiplicar, para por último dividir. É isso que acontece? Não, é isso que é a minha guerra contra a igreja desse século. Esse sistema. Porque está cheio de gente precisando. Então nós temos que decidir. Você que é cristão, você não é pastor, não importa. Você é um missionário, você é apenas um frequentador de ministério, não importa. Você tem que ser fiel. Você tem que tomar isso para ti, essa dor para ti. Para que Deus te avise, para que Deus prolongue teus dias, te prospere, te dê uma vida abençoada. O Espírito Santo de Deus. Porque Deus sabe as coisas. Olha aqui, ó. O Senhor disse: eu conheço a sua imaginação, que eles fazem antes que eu os introduza. Eu já sei a imaginação de cada um. Meu Deus. Deus disse no verso 16 de Deuteronômio, capítulo 30, eles me deixarão, eu sei, porque eu conheço. Deus sabe nesta noite quem vai deixar ele. Deus sabe quem não aceita essa mensagem. Deus sabe. Então, não se iluda, eu disse no último culto. Jesus não está esperando eu e você se converter para ele voltar, não. João 17,5 ele disse: Pai, peço a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Ele já tinha a glória. Está pronto para orar? Coloca a mão sobre o seu coração. Se tem alguém do teu lado, segura a mão dessa pessoa. Se a pessoa que você queria apresentar na oração hoje, você gostaria que ela se convertesse, você gostaria que ela não fosse para o inferno, você gostaria que Deus desse paz, que ela não tivesse medo da morte, não enfrentasse a enfermidade, qualquer que seja, no tempo que seja, com graça. Se tem uma foto, tá bem, pega ela. Se não tem, só mentaliza nesta pessoa. A mão no seu coração, pedindo a Deus por esta pessoa. 1 Crônica 17, Davi faz uma oração, no verso 13 ele disse isso. Deus disse: Davi, escreve aí. Eu diga para Salomão teu filho, que eu jamais desviarei do teu filho o meu amor, como eu tive que fazer com Saul. Vou dizer novamente para você. Escreve aí no verso 13, Davi, para você dizer para o teu filho, que eu jamais deixarei o meu amor na vida dele, como fiz ou tive que fazer com Saul. O que quer dizer isso? O amor de Deus vai embora da nossa vida. O amor de Deus vai embora. Ele vem e vai embora. Ele vem. E com a mesma força que vem, ele vai. Aí você começa a passar luta sem saber por quê. Você diz: pastor, não sei o que está acontecendo na minha vida. Pastor, eu estou desnorteado. Pois é. Reveja tudo que eu preguei. Se não foi os seus atos que fez com que Deus retirasse o amor. Está escrito. E por isso que Salomão termina Eclesiastes, como eu estou lendo, arrependido. Porque Deus havia feito uma promessa para Davi: seu filho não vai se perder, não. Ele vai tropeçar, mas ele vai se arrepender, ele vai reconhecer. Louvado seja Deus. E ele disse que termina a vida dele como pregador. Um rei não quer mais ser chamado de rei, quer ser chamado de pregador. Nunca foi ungido pregador, nem chamado de profeta. É assim, meu amado. Você não precisa ter tido de pastor, ser chamado de ovelha, de obreiro, de obreira. Tenha coração apaixonado pelo Senhor. Arrependa-se hoje.
Aí Davi disse, e relata para o filho dele: meu filho, sabe o que Deus mandou te dizer? O que Deus abençoa, permanece abençoado. Olha que lindo. O que Deus abençoa, permanece abençoado. Verso 27, a parte B do versículo de 1 Crônicas 17. 22:10 de Provérbios. As bênçãos de Deus enriquecem, não acrescentam dores. Agora, eu disse para os irmãos, e esse é talvez a chave para você entender e obedecer daqui para frente e ser mais crente. Capítulo 10, versículo 27, o temor do Senhor aumenta os dias e os anos da sua vida. O temor do Senhor e não o temor no Senhor. O temor no Senhor parte de mim. Aí ele vai na medida da minha conveniência. Eu temo a Deus até aqui, mas o temor do Senhor em mim vem dele para mim. Isaías 11:2. O espírito do temor habitaria em Jesus. É diferente. O próprio Deus incumbe-se de fazer de você um santo, um justo, segundo a tua bondade. O Espírito Santo de Deus. Aleluias. Então vamos falar com o Senhor. Vamos pedir a Deus que nos derrame a tua graça e que aceite aquilo que nós apresentamos ao Senhor. Aleluias. Que você apresente a Deus com sinceridade e peça a Deus que faça um mover diferente na sua vida. Senhor, meu Deus e nosso Pai, te agradeço mais uma vez. Obrigado pela sua palavra. Sinto leve a minha alma, Senhor, porque entreguei tudo, toda a bagagem que estava pesado neste ombro. Porque quando toca no sistema, quando se fala de liderança, a batata frita ou assa, como dizem por aí. A gente imagina quantas pessoas vão repudiar esse vídeo, vão repudiar essa mensagem, me chamar de excomungado, de demônio, chamar eu de bicudo, vão desejar a minha morte, o meu inferno, vão desejar que eu padeça, que eu seja destruído, esfacelado. Vão dizer que eu sou advogado do diabo, que eu sou, na verdade, é um pregador do inferno, porque eu fico glorificando as mazelas do diabo. Eu sei, meu Deus, mas eu sinto a leveza, dever cumprido, porque a igreja verdadeira, ela não se enquadra aqui. O pastor verdadeiro não se enquadra aqui, porque ele é ungido do Senhor. A igreja verdadeira, as portas do inferno não prevalecem. O Senhor disse para Pedro e os discípulos. Mas eu sei que, pelo próprio engodo, já querem me massacrar. Mas é melhor ser massacrado falando a verdade do que ser exaltado falando mentira, como está em Isaías 30. Todas as pessoas que estão apresentando as suas vidas agora, meu Deus, todas que querem uma vida abençoada, querem uma vida longa, sem morte prematura, querem uma vida próspera, como nós lemos, e os nossos dias abençoados aqui, prolongados na eternidade, para nunca mais ter fim. Abençoa, meu Pai, aqueles que estão apresentando o marido, a esposa, os filhos, aqueles que estão apresentando alguém, Pai, da sua casa. Abençoa pessoas que estão apresentando familiares que estão doentes, mãe, pai, filhos, esposa, estão enfermos. E quem sabe isso foi um juízo do Senhor, foi um descuido, uma brecha que se deu. Ou quem sabe essa enfermidade é o caminho para o encontro com o Senhor, e as pessoas estão sofrendo demais com isso, porque se apegaram tanto umas às outras que não querem pensar em perder. E ninguém é de ninguém, meu Deus. Eu tenho filha, amo demais, mas ela não é minha, eu também não sou dela. Nós pertencemos ao Senhor. E se nós não vigiarmos, passamos, meu Deus, a idolatrar um ao outro.
Idolatria é aquilo que nós não queremos longe de nós, que nós queremos para todo sempre ao nosso lado. E a Bíblia diz que só o Senhor devemos adorar. E se queremos adorar o Senhor, temos que entender que temos que subir para o céu, porque é onde habita o Senhor, no sublime e alto trono, santo, santíssimo trono. É aí que o Senhor habita. Foi aí que Isaías te viu. Foi aí que Paulo subiu e viu. Foi aí que João visitou na ilha de Patmos quando foi arrebatado. Então, meu Deus, ajude, cura a nossa vida. Tire o nosso pecado, tire a nossa imundície. Tire a nossa mentira, tire o nosso religiosismo, tire a nossa hipocrisia, tire a nossa mesquinharia, tire a nossa preocupação conosco mesmo, o medo do amanhã, o medo de faltar isso e aquilo, e por isso deixamos de investir o que devíamos na obra do Senhor. Unja esse ministério, faça desta obra uma obra abençoada, meu Deus. Me dê graça, me dê força, para eu prosseguir sem me contaminar, sem, meu Deus, denegrir, sem fazer, meu Deus, contenda nas verdadeiras igrejas, sem dividir, meu Deus, mas ser um multiplicador de ovelhas, ser um bálsamo de cura para aqueles que estão doentes, porque a igreja do Senhor é intocável, é a menina dos teus olhos. Levanta-nos, meu Deus, para a glória do teu santo nome, faça algo diferente, faça algo, meu Deus, que nos traga mais temor, como está nesse texto de Provérbios, que o temor do Senhor, e não no Senhor que parte de nós, mas o que vem de ti, habita em nós, porque Ele nos prolongará nossos dias. Ajuda, Deus, que tudo aquilo que foi ministrado esteja gravado, guardado no coração, mentalizado, que nós não esqueçamos das nossas responsabilidades cristãs, buscar a retidão, a justiça, vigiar dia e noite, com quem andamos, com quem falamos, o que fazemos, no oculto, porque ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo. Nos dê a salvação, Pai, nos dê a certeza de vida eterna, nos dê uma vida abençoada. Eu não quero ir nem um dia menos, nem um dia mais, que nós não percamos a nossa oportunidade prematuramente, que nós não tenhamos uma vida prematura, abreviada, que nós não venhamos a viver o medo que o mundo está vivendo, o medo que os religiosos vivem, questionam a morte, porque não tem vida com o Senhor, porque muitos amam falar das coisas boas, mas não praticam elas, querem administrar o que é do Senhor, só não sabem que não pode administrar o futuro delas, se não for diante da tua presença, porque já está entregue na mão do inimigo, e ele vai decidir para onde vão. Então, a começar por mim, Pai, converta-nos a ti, seremos convertidos, como diz o profeta Jeremias. Ajuda, meu Deus, faça de nós, Senhor, pessoas verdadeiramente cristãs, na mais excelente essência. Muito obrigado, Pai. Eu estendo as minhas mãos, decretando a todos a bênção, a cura na tua alma, a cura no teu espírito, profetizando para você a presença de Deus, que vai te dar sobriedade, leveza, vai te dar muita paz, vai te dar tranquilidade para enfrentar as adversidades que virão. Você terá a vida pelo outro aspecto. Eu te abençoo com toda a sorte de bênção, hoje e por todo sempre, você que aceita essa mensagem. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Fica na paz. Tchau.